A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões, que todo o mal venha a ser queimado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus o agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Pedir sempre em nome do Senhor Jesus Cristo ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, orar, clamar, pedir a Deus proteção, livramentos de todo o mal. Amados, a necessidade do orar, do clamar, cada vez está mais visível aos olhos do ser humano. Muitas pessoas que talvez achavam que não precisavam orar, clamar, pedir proteção, começam a ver de outros olhos, de outras maneiras, as necessidades de orar a Deus, de pedir a Deus por proteção e livramentos. Estamos vendo problemas climáticos cada vez mais fortes e violentos, aonde estão devastando cidades inteiras, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas passando por dificuldade, por dor, por perda, muitas pessoas sofrendo. Estamos vendo destruições, desmoronamentos de terras, enxurradas, enchentes, vendavais. Estamos vendo com nossos olhos, enxergando a necessidade do ser humano, a vulnerabilidade do ser humano sendo vulnerável aos problemas climáticos. Situações terríveis, pessoas sofrendo, pessoas chorando, pessoas gemendo de dor e sofrimento. Estamos vendo a necessidade do ser humano a cada dia aumentando. E muitas pessoas ainda dizem: eu não preciso de Deus. Amados, até quando pessoas irão dizer tamanho erro, tamanha estupidez em dizer que não precisa de Deus? Todos nós somos totalmente dependentes de Deus. Glória a Deus, aleluia. Dependentes do Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Muitas pessoas acham que são dependentes de uma religião ou dependentes de uma placa religiosa. Amados, a nossa dependência não está numa religião, não está numa placa religiosa, está no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está em Jesus, está em Deus, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: creiam em Deus, mas creiam também em mim, eu e o Pai somos um só. Glória a Deus, aleluia. Crer em Deus, crer em Jesus. Primeiramente, a Bíblia nos ensina claramente que para chegar até Deus é preciso ir primeiro ao Senhor Jesus Cristo. João 14:6 diz que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele.
Infelizmente, muitas pessoas querem chegar até Deus através das suas religiões, dos seus ensinamentos religiosos, mas a Bíblia é clara em dizer que só existe um caminho, verdade e vida, e o seu nome é Jesus Cristo. Para chegar até o Deus de Israel, Senhor dos exércitos, o Deus criador de toda a terra. Amados, a necessidade de crer em Deus, no Deus da Bíblia, é algo real, verdadeiro. Não tem como muitas pessoas vão dizer que outros caminhos, que outras estratégias, não tem, amados. A pessoa pode querer inventar situações, inventar caminhos, inventar estratégias. Muitas pessoas querem crer naquilo que elas querem, não naquilo que elas precisam crer. Muitas pessoas querem acreditar naquilo que elas querem acreditar, não naquilo que é preciso acreditar. E existem coisas básicas que não tem como negar. Negar que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Que Jesus é o único Senhor e Mestre, o cabeça da igreja, o Filho unigênito do Deus Criador do céu e da terra. Grandes verdades que são negadas por muitas pessoas, até mesmo de várias denominações cristãs e evangélicas que se dizem de Jesus, mas não creem totalmente no poder do Senhor Jesus Cristo. Por isso que elas precisam ir lá na nova, para eles, quando fala nova aliança, quer dizer ensinamentos de Jesus, nova aliança de Jesus na cruz do Calvário. Antiga aliança, lei de Moisés. Quero explicar. Quando a pessoa ela vai na nova aliança buscar a doutrina, os ensinamentos para a igreja, ela está buscando em Jesus Cristo, crendo que Jesus é o único Senhor e Mestre, o único mediador entre Deus e os homens, e que realmente Jesus tem todo o poder, como diz em Mateus 28:18. Mas quando a denominação religiosa, ela vai lá na antiga aliança para trazer ensinamentos, práticas, para trazer a observância de alimentos, de roupas, de costumes, de dias, para complementar a sua doutrina na sua igreja, porque muitas denominações citadas evangélicas, quando fala, minha igreja tem doutrina, é que tem costumes de época, costume do Antigo Testamento, a antiga aliança. Amados, entre dizer que crer e realmente crer, existe uma grande diferença. Por isso que a Bíblia diz que não devemos apenas dizer que cremos em Deus da boca para fora, mas sim de todo o nosso coração. Muitas pessoas em várias denominações religiosas, se você perguntarem para elas se elas creem em Deus, elas vão dizer que creem. Do seu jeito, mas creem. Os idólatras, os supersticiosos, os místicos, os ocultistas, uma grande parte deles vão dizer que creem em Deus e creem no Senhor Jesus Cristo. Aí Tiago, ele pega e responde: grande coisa que vocês fazem. Até os demônios creem e estremecem que existe um Deus, mas eles não obedecem. E assim nós vemos várias denominações religiosas que dizem crer em Deus, mas não obedecem.
A Bíblia diz em Mateus 28:18 que Jesus Cristo tem todo o poder no céu e todo o poder na terra. Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, diz o Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente muitos tratam Jesus como Deus menor, como Deus insignificante, como um Deus medíocre, aonde precisam buscar práticas para suas denominações religiosas em outros lugares, aonde nós vemos muitas denominações religiosas buscando no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, buscando doutrinas para suas denominações religiosas. E ali nós vemos, amados irmãos e amigos, muitos trazendo a observância de roupas. Se você não usar tais roupas, você é um mundano, você é um imoral, você é um devasso. Se você comer tais alimentos, você vai ficar impuro, e os impuros não herdarão o reino dos céus. Se vocês não guardarem tais dias, vocês também não herdarão o reino de Deus. Amados, colocam a salvação mediante a costumes, mediante a dias, mediante a alimentos, mediante a dízimos e ofertas. A salvação não é mais exclusiva dos que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Há condições para que a pessoa venha a ser salva. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o que a Bíblia diz? Não existe nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, em nem qualquer outro lugar a qual outro possa salvar, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos situações que Jesus não pode para muitas denominações religiosas. Por exemplo, para repreender o devorador, o migrador, o gafanhoto, só o dízimo pode. Se a pessoa não usar tais roupas, nem Jesus pode salvá-las. Se não guardar tais dias, se comer tais alimentos, nem Jesus pode salvá-las. Amados, nós vemos várias religiões que até falam em Deus, falam em Jesus, e aí nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo respondendo para estas pessoas em Mateus capítulo 7, no versículo 21 em diante. Jesus dá uma explicação clara para pessoas que usam o nome dele, mas não crendo na totalidade do poder do seu nome. Fora aqueles que desprezam o poder, aonde diz o próprio Senhor que os sinais seguirão aos que crerem. Muitos já pararam de crer. Muitas denominações religiosas ensinam os seus adeptos a parar de crer, a não mais crerem nos sinais do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos as religiões conduzindo pessoas à sua ideia e visão religiosa do seu líder religioso. Muitos não estão mais preocupados em obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, mas sim os ensinamentos, as doutrinas, costumes da sua placa religiosa.
Então nós vemos pessoas muito mais preocupadas em serem adeptos religiosos do que seguidores do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, esta é uma verdade e uma realidade para milhões de pessoas. E nós vemos milhares de religiões em todo o planeta Terra, e cada um seguindo aquilo que quer para a sua vida. Amados, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, nós vemos que todas as outras religiões, aonde não tem Jesus Cristo como único Senhor e Mestre, cabeça da igreja, são tempo perdido. Talvez para ter uma vida social, uma vida terrena, uma vida que tenha um comportamento, digamos, dentro daquilo que a sociedade espera, essas religiões até podem ajudar estas pessoas, mas quando se fala no espiritual, na eternidade, na vida eterna, nas moradas com Deus, só Jesus pode nos dar. Depende daquilo que a pessoa quer. Jesus falou que subirá aos céus e preparará moradas celestiais para a sua igreja. Para a igreja de Jesus, amados. Não para a igreja da idolatria. Não para a igreja da superstição mística. Não para a igreja das entidades, dos ídolos, das imagens, dos falsos deuses. A igreja de Jesus é aqueles que creem em Jesus como único Senhor e Mestre, como aliança perfeita, melhor do que a antiga. Daqueles que creem que Jesus é um Deus suficiente e não um Deus insuficiente, um Deus todo-poderoso e não um Deus menor. Um Deus que tem um Novo Testamento, uma nova aliança melhor que a antiga. Quando uma aliança é melhor que a antiga, não se precisa voltar lá na antiga aliança e trazer ensinamentos, práticas, porque a nova é melhor. Amados, estão buscando ensinamentos e práticas lá no tempo de Moisés, no tempo de Salomão, e trazendo para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou você crê em Jesus como um Deus suficiente, sim ou não? Ou você crê que Jesus tem um ensinamento para a igreja, sim ou não? Quando você vai lá no Antigo Testamento e traz práticas para a sua denominação religiosa, você está dizendo: Jesus, você não é suficiente. Você não é completo. A sua doutrina não é suficiente. Eu preciso ir lá no Antigo Testamento para trazer práticas para a minha denominação religiosa. E assim muitos fazem na prática. Muitas denominações religiosas citadas, evangélicas, cristãs, pentecostais, precisam de práticas da antiga aliança para complementarem a sua denominação religiosa. Mas se Jesus, ele é perfeito, se Jesus é completo, se Jesus é um Deus todo-poderoso, se Jesus tem um ensinamento para a igreja, e se Jesus diz em Mateus 28:18, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, será que Jesus não está dizendo que ele tem uma palavra, que ele tem ensinamentos, doutrinas suficiente para a sua igreja? Será que muitos não pensaram sobre isto? Será que Deus não deu esta revelação para muitos? Que
Que Deus tenha misericórdia de nós, míseros pecadores. Pai, eu te peço, Pai, perdão mais uma vez e misericórdia, proteção e livramentos para minha casa, para minha família, para todas as famílias que escutarem este áudio, que a tua proteção e os teus livramentos venham entrar nestas famílias e que todas as obras do diabo venham ser quebradas, destruídas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, todas as opressões satânicas, que todo mal venha a ser queimado, destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal na vida espiritual, emocional, sentimental e material, que todo mal venha a ser quebrado, destruído em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha e compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar a orar por todos os flagelados no Rio Grande do Sul, no Brasil, fora do Brasil, necessitados, doentes, enfermos. Vamos orar por todos que estão passando por sofrimento e dor, orar por todos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que Deus venha nos dar força, ânimo, proteção, livramentos, que Deus venha quebrar e destruir sempre todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que estão orando pela paz em Israel, pela paz na terra, na Ucrânia, em todos os países, orando pela paz na igreja do Senhor Jesus Cristo, orando uns pelos outros, continuando orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amados de Deus.